Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão neste momento a nos acompanhar. Respeitados irmãos, vão dentro de instantes acompanhar uma refutação de um internauta de nome Daniel Christian. Daniel Christian, que tem estado a propagar muita desinformação sobre Islã e muito ódio sobre Islã e para com os muçulmanos. Portanto, depois de termos visto esta refutação do Daniel Christian, nós preferimos contra-refutar, que é para podermos esclarecer ao público em geral. Portanto, o Daniel Christian foi contra-refutado. O Daniel Christian, isto é, conseguimos silenciar o Daniel Christian depois de termos desconstruído todos os seus argumentos em torno dos milagres. E envolvidos muitos dias, envolvido muito tempo, depois de estarmos à espera da sua reação, neste caso para a outra parte que tem a ver com a religião de Jesus, nunca mais tivemos alguma resposta. Decidimos então avançar com este trabalho, que é para todos poderem perceber e acompanhar, afinal de contas, o que é que aconteceu. Por isso, não deixe de acompanhar este trabalho até ao fim, que é para poder perceber qual foi o desfecho deste mesmo ou deste trabalho de refutação e contra-refutação. Ótima escuta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Sarça Ardente Apologética. Eu vou estar iniciando agora uma série de vídeos refutando argumentos islâmicos contra o cristianismo e contra a Bíblia. E o primeiro que nós vamos estar vendo agora é de um trecho de um vídeo do Sheikh Abdul Rahman Ibn Said, ao qual ele cita Mateus 7, 22, 23 como algo que vai condenar a maioria dos cristãos. Mas vamos estar dando uma olhada no trecho desse vídeo e ver se o que ele diz realmente é verdadeiro. Como disseram aqui que existe variedade de profetas, só vou querer ouvir da minha irmã aí Mateus 7, versículo 22, 23. Mateus 7, versículo 22, 23. Muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final, muitos me dirão a mim, Jesus: Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? nós não profetizamos em teu nome, nós não dissemos em nome de Jesus, suca Satanás, não dissemos nós. Sim. E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome nós não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, yani milagres. E então lhes direi: Eu, Jesus, lhes direi, estes que fizeram maravilhas em nome de Jesus, estes que expulsaram demônios em nome de Jesus, eu, Jesus, direi a eles no dia de Qiyamah, no dia do juízo final, que abertamente, direi-lhes abertamente: nunca vos conheci. eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, Saiam de mim, apartai de mim. vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais iniquidades, coisas malignas, vocês saiam daqui. Os que expulsaram demônios em nome de Jesus, os que fizeram tudo em nome de Jesus, no dia do juízo final eles serão ditos: saiam daqui porque não vos conheço. Bem, você pode ver claramente na explicação do Sheikh Abdul que Jesus, em Mateus 7, 22, 23, ele está dizendo que todo cristão que expulsa demônio, que cura, que profetizam em nome de Jesus, todos esses serão lançados no inferno. É isso que o Sheikh disse, essa é a mensagem, o ensinamento que ele traz para o seu público, a sua audiência. Porém, uma coisa que você nunca vai ver um teólogo muçulmano fazer é trazer o contexto das passagens bíblicas. Isso porque os argumentos islâmicos contra a Bíblia, quando eles citam versículos, eles precisam trazer esses versículos fora de contexto para que eles possam então construir a narrativa deles.
Porque se eles trouxerem o contexto da passagem, a narrativa deles não se sustenta, ela se autodestrói. E é isso que eu vou estar fazendo agora. Vamos estar olhando o contexto da passagem e ver o que o Sheik diz, se é verdade ou não. Então vamos estar abrindo a passagem de Mateus, no capítulo 7, e vamos ver o que está dizendo. Bem, o capítulo 7 ele é uma continuação do Sermão do Monte, onde Jesus ele inicia o sermão no capítulo 5. Vou fazer um breve resumo, mas eu aconselho você a ler os capítulos inteiros. Você precisa ler os 5, o 6 e o 7 para você entender. Mas basicamente o que Jesus está fazendo nesse sermão, ele está trazendo diversas instruções que o cristão deve ter, características, comportamento e qualidades que o cristão ele deve possuir, né, no seu agir como um seguidor de Cristo, né? Então ele está trazendo esses ensinamentos. Aqui no capítulo 7 ele continua, igual está falando aqui, por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e diversas outras coisas. Eu vou continuar a partir do versículo 15, que ele já traz mais. A gente entra na questão dessa passagem aqui do 22 e 23. Então, do versículo 15 até o versículo 14, ele está trazendo instruções para os cristãos. Do capítulo 5 até o 7, 14, ele está trazendo diversas instruções e qualidades que os cristãos devem possuir. No 15 ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bem, e do versículo 25 em diante, Jesus ele continua a elaborar essa comparação que ele faz do homem, comparando o homem com uma casa, e a casa edificada sobre dois tipos de solos diferentes, um sobre a rocha e outro sobre um terreno sobre a areia. Mas o que eu quero focar aqui nessa parte aqui é essa parte aqui, ó. No versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será como um homem prudente. Que palavras são essas? São todas essas palavras que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Tudo que ele está falando, né, até o versículo 14, são essas as palavras do capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 14. São as palavras que ele está ensinando no sermão. Então, se a gente pôr tudo aquilo em prática, a gente vai ser comparado a um homem prudente. Agora, o cristão prudente, né, o homem prudente, o cristão, aquele que segue os ensinamentos de Cristo, ele produz bom fruto. E Cristo aqui, ele compara o homem aquele com uma árvore que produz frutos, né? O cristão, aquele que faz o que ele está mandando, será um produtor de bons frutos. E aquele que não segue, ele vai produzir maus frutos, né? E uma árvore má, ela não pode dar os dois frutos. E é basicamente isso que ele está ensinando, que o cristão, ele não deve ter uma conduta má e boa ao mesmo tempo, entendeu? Ele deve ter somente condutas boas. E aí, sendo assim, tendo esse entendimento de toda essa passagem, a gente vai entender o que ele está dizendo aqui. No versículo 21, ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mas todo aquele que faz vontade do meu Pai. Ou seja, nem todo que se diz que crê em Deus, que diz que crê em Jesus, vai entrar no céu. Porque as práticas que eles fazem vai determinar, né? E muitos me dirão naquele dia: quem são esses? Essas pessoas aqui dirão para Jesus. O que eles vão dizer de Jesus? Bem, o que a gente precisa entender nesse contexto aqui? Naquele dia, esse aqui é o dia do julgamento. As pessoas vão se apresentar diante de Jesus, que vai julgar para condenação, né? As pessoas, e o que eles estão falando aqui? Este argumento que essas pessoas vão usar, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, etc.
este é o argumento de defesa que as pessoas estão usando, né? E Jesus ele vai dizer: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, isso aqui é a sentença da condenação. A sentença é a iniquidade, não isso aqui. Isso não é a sentença, isso é a defesa, porque Jesus acabou de falar que uma árvore boa ele não pode dar dois frutos, o fruto bom e o fruto mau. Esse aqui é o fruto bom, esse aqui é o fruto mau. Então não pode ser. Então o cristão que tem práticas de iniquidade, que ele expulsa em nome de demônios em nome de Jesus, que ele faz tudo em nome de Jesus, se identifica como cristão, mas por trás ele está pecando, ele está roubando, está adulterando e fazendo diversas outras coisas, esses são os que serão lançados no inferno. Vós que praticais a iniquidade. Isso não é mal, porque se nós formos ter um entendimento que o Sheik traz, então Jesus ele praticou iniquidade, Jesus ele profetizou, Jesus ele expulsou demônio e Jesus curou e fez muitos milagres, né? Então é totalmente lógico. Então a interpretação desse texto que o Sheik faz é uma interpretação totalmente errada, que eu não sei nem como que ele consegue entender desse jeito, né? Porque seria como mais ou menos, imagina que um ladrão ele vai ao banco, ele mata o segurança do banco, rouba e ele vai preso. Aí no dia diante do juiz, o ladrão ele apresenta a defesa dele. Ele fala: não, mas eu ajudava os mendigos na rua, eu ajudava as velhinhas a atravessar a rua, eu fazia isso, eu fazia aquilo de bom. Ele pode apresentar inúmeras coisas boas que ele fazia, mas essas coisas boas vai anular a coisa má que ele fez de roubar e matar? Não vai, né? Então é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. É pela prática da iniquidade que será lançado no inferno e não pelos milagres. Porque isso aqui, essa prática, Jesus mandou a gente fazer isso, né? E eu vou te mostrar na próxima passagem. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. O que a gente vê aqui? Jesus, a comissão que ele faz dos 12, ele envia os 12 apóstolos e habilita eles a fazer com autoridade para fazer milagre. Veja aqui, Mateus 10, versículo 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui a gente vê Jesus comissionando os discípulos a fazerem essas práticas. Pois bem, se isso é iniquidade como o Sheik diz, então isso aqui é uma prática ruim, né? E Jesus está ensinando a fazer isso. E no versículo 22, só para dar uma ressaltada aqui, que é importante a gente citar isso, por essas coisas, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Por causa do nome de Jesus. Tá? Outra passagem importante que eu vou trazer. Vamos ver a outra passagem. Marcos capítulo 16, versículo 14. No versículo 15. A partir do versículo 15. O versículo 14 todo ele está falando sobre a ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus. E aqui quando ele aparece para o 14, ele aparece para os seus apóstolos, para os 11 apóstolos. Então ele diz para os apóstolos a partir do versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Que sinais são esses? Cura, libertação, expulsar, falar a língua, expulsar os demônios, curar os enfermos. Então aqui, Jesus diz que os que creem
em meu nome expulsarão os demônios. Então, esse aqui está bem claro a instrução que Jesus dá para os cristãos, porque ele diz para ir pregar o evangelho a toda criatura, pregar pelo mundo inteiro. Entendeu? Então, o que o Sheik ele está tentando dizer é um entendimento totalmente errado, totalmente falso. Ele distorce totalmente o que a Bíblia está dizendo, ele cita um versículo fora de seu contexto e ele ignora também todas as outras passagens do Novo Testamento, ele ignora o resto do Novo Testamento e também, na maioria das vezes, eles ignoram também o Velho Testamento também. Então nós podemos ver que esta argumentação do Sheik, ela não é verdadeira, essa mensagem que ele tenta transmitir, e este argumento dele foi refutado. Eu acabei de apresentar as passagens que provam que ele está errado em sua argumentação. Então compartilhe esses vídeos com seus amigos, familiares, distribui, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, pode baixar o vídeo e compartilhar. E na próxima eu estarei trazendo outro vídeo refutando outros argumentos, não só do Sheik Abdul, mas de outros sheiks também. Vou estar trazendo outros vídeos sobre outros assuntos. A paz do Senhor a todos e Deus abençoe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respeitados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo em direto, onde preferi deixar alguma coisa de forma clara que tem a ver com as sucessivas, de acordo com a pessoa que começou com as refutações. De acordo com a pessoa, ele diz que vai iniciar com as sucessivas refutações. Refutações estas que serão dirigidas à caravana de Da'wa e muito particularmente à pessoa de Abdurrahman ibn Sa'id. Por isso, tomei a iniciativa de, nesta primeira intervenção dele, ou nesta primeira refutação, dar uma pequena resposta a esta pessoa, que é para ficar a saber que nós não estamos desatualizados e não estamos desalinhados. Estamos a par de tudo. O que nós queremos é um encontro frente a frente. O que nós queremos é conversarmos de religioso para religioso, que é para podermos nos entender. Sem conversarmos de religioso para religioso, jamais iremos nos entender e a pessoa poderá fazer tudo aquilo que quiser fazer. Mas, na verdade, o que é certo e o que é verdade sempre perdurará, irá durar, sem dúvidas, até Allah subhanahu wa ta'ala quiser. E este é o resultado, ou estas ditas refutações, é o resultado do nosso trabalho, é o resultado do bom trabalho que a gente tem estado a fazer. Por isso, eu fico satisfeito quando ouço e quando vejo um brasileiro comentando contra aquilo que é o nosso trabalho. Mesmo se comentasse a favor do nosso trabalho, este seria uma prova inequívoca de que, na verdade, estamos a conseguir alcançar muitas almas neste mundo. Mas para não levar muito tempo, e porque os megabytes custam dinheiro, vamos àquilo que é essencial. Não vou levar muito tempo para poder responder a este homem, pois eu sei que ele tem uma grande vontade de confrontar a caravana de Da'wa, mas o seu confronto termina apenas nas redes sociais. Respeitados irmãos, ele citou exatamente aquilo que nós falamos num dos auditórios, onde havia presença de cristãos. Não estávamos por detrás das redes sociais, nem por detrás das cortinas. Nós estávamos em frente de cristãos que não conseguiram se defender. E este indivíduo que está além fronteira, ele quer defender a sua doutrina, quer defender a sua fé usando as redes sociais. E eu tenho a dizer
que se os próprios cristãos que estiveram presentes não conseguiram se defender, quem é ele para defender-se? Ele não passa mais que uma pessoa que apenas está a tentar apalpar e a tentar manter aqueles que acreditam nele e neles como fazedores de milagres, quando na verdade de milagres nada tem, senão magias, queridos irmãos. E para não ofender a ninguém, eu disse que este vídeo estou a fazer em defesa da minha pessoa e da minha imagem, como vocês viram que na capa deste mesmo vídeo, desta mesma refutação, aparece a minha imagem, não aparece, digamos, o logo da Caravana de Dawa, que é a minha organização. Então, estou em defesa da minha própria imagem. E só para verem que a pessoa é, na verdade, medonha, medrosa, covarde, apresentou a minha face e não apresentou a face dele desde o princípio do vídeo até ao fim, não vi a face desta mesma pessoa. O que quer dizer que estamos a conversar com uma pessoa fantasma. E eu fui para o privado dele para lhe convidar. Convidei-lhe por várias vezes. Falei com a pessoa que, homem, apareça, venha para cá, vamos ter uma sentada frente a frente, que é para podermos sanar estas dúvidas. E pura e simplesmente a pessoa volta a bater na mesma tecla, dizendo que eu prefiro fazer debate nas redes sociais. Nós não estamos para redes sociais. O que nós queremos é estar frente a frente, que é para as nossas dúvidas serem sanadas. Respeitados irmãos, como eu disse que vamos diretamente ao assunto, a pessoa fala exatamente do versículo que nós citamos no auditório do Cinema 700, Carlos Tembe, onde Jesus Cristo diz que ele irá negar aqueles que fizeram milagres em seu nome. E a pessoa, para poder se defender, ele diz que não são todos os cristãos que serão deixados ou que serão mandados para o inferno, pois há cristãos que estão a fazer algo que está dentro dos mandamentos deixados por Jesus Cristo. Eu quero dizer a este que disse que refutou, ou está a refutar, ou está a começar com séries de refutações à Caravana de Dawa, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo não foi cristão. Assim como os seus discípulos também não eram cristãos. Como é que o cristão hoje ele vai expulsar, ou tem esta permissibilidade de expulsar demônios, de curar os enfermos, de fazer milagres, enquanto que Jesus Cristo não era cristão? Este versículo está exatamente a falar. Este versículo não está a excluir nenhum cristão. Este versículo fala exatamente de todo aquele que faz milagres em nome de Cristo. Jesus Cristo irá no dia do juízo final, de acordo com a Bíblia, irá dizer no dia do juízo final que não os conheci porque vocês fizeram coisas iníquas. E a pessoa foi mais além, foi buscar alguns versículos que se encontram no Mateus 10, onde Jesus Cristo manda os seus discípulos e ele dá esta autoridade destes mesmos discípulos poderem fazer ou então fazerem milagres e curar. A pergunta que fica no ar é: de que religião eram os discípulos de Jesus Cristo? E ele saltou uma coisa, pois Jesus Cristo disse para os seus discípulos, de acordo com a Bíblia, se de facto o que vem na Bíblia é o que Jesus disse, então Jesus Cristo disse que não podem ir para outros caminhos, apenas vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, isto tudo quer nos dizer que se os discípulos de Jesus Cristo fizeram as maravilhas, fizeram os milagres, porque não eram cristãos, ou então fizeram milagres, sim senhor, com a autorização de Jesus Cristo. E a pergunta, como eu disse anteriormente, a pergunta que fica no ar é: de que religião é que eram os discípulos de Jesus Cristo? Pois nós encontramos no mesmo livro de Mateus, Jesus Cristo a dizer que os enganadores serão aqueles que virão em meu nome. Mateus 24, versículo 4 e 5 diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo. E hoje, e mais além deste mesmo capítulo, fala de prodígios e farão maravilhas. Não é? Estas pessoas que virão em nome de Cristo farão maravilhas, mas saibam que estes são os enganadores. Isto não está dentro do Corão e não é ensinamento islâmico, mas sim é ensinamento da própria Bíblia. Por isso,
meus caros, antes de fazerem alguma refutação à caravana de Dawa, devem olhar que a caravana de Dawa tem estado frente a frente com pessoas, isto é, com pessoas destas confissões ou desta confissão religiosa, falo concretamente de cristãos, e não temos falado por detrás das cortinas. É necessário, é importante que vocês ponderem antes de falar alguma coisa ou antes de fazer estas refutações, olhem primeiro para o contexto da conversa, que é para poderem ser bem-sucedidos nas vossas refutações. Portanto, respeitados irmãos e irmãs, fiquem descansados que nós estamos a acompanhar tudo. Principalmente eu tenho estado em todos os grupos, não é? Quase todos os grupos onde fala-se mal do Islã. Estou a falar exatamente dos Facebooks. Estou lá e tenho acompanhado as conversas que as pessoas têm estado a fazer, mas não respondo porque não fui feito para fazer debates nas redes sociais. Pois vocês todos sabem que o nosso país, Moçambique, é um país de paz, transmite paz, por isso diálogo é a melhor forma para a gente poder chegar a um consenso. Jazakumullahu khairan pela vossa atenção. Muito obrigado a todos aqueles que não são muçulmanos que acompanharam este vídeo ao vivo e fiquem bem, até a próxima ocasião. Atenção, não estou a responder como forma de provocação, porque já convidei a pessoa para poder criar condições. Nós temos, isto é, nós também cá podemos desarrascar, que é para viajarmos ao Brasil, ou mesmo a pessoa pode arranjar apenas passagem para vir ao Brasil. Nós iremos organizar o auditório, iremos organizar a logística toda. O que ele tem, a preocupação dele deverá ser de deslocar-se do Brasil para Moçambique e aluguel do hotel. Nós não nos responsabilizamos nem pelo hotel e nem pela passagem, mas pelo espaço e por outras coisas, inshallah, se Deus quiser, nós já devemos de nos responsabilizar. Não porque temos, mas sabemos que este trabalho é um trabalho que transmite a verdade, e sabemos que teremos ajuda dos nossos irmãos muçulmanos. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando minha resposta ao Sheikh Abdul, agora eu vou abordar as questões teológicas. O Sheikh em sua live ele continua afirmando que Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23 vai mandar para o inferno todos os cristãos que obedecem a orientação e os mandamentos do próprio Jesus de fazer milagres. Bem, na verdade, o Sheikh ele não apresentou nenhuma resposta coerente ao meu argumento, pois ele continua afirmando as mesmas coisas, descontextualizando as passagens e isolando os textos que ele cita, coisa que eu já expliquei no meu vídeo inicial. Mas vamos ao trecho do vídeo do Sheikh. O versículo está exatamente a falar, este versículo não está a excluir nenhum cristão, este versículo fala exatamente de todo aquele que faz milagres em nome de Cristo. Jesus Cristo irá no dia do juízo final, de acordo com a Bíblia, irá dizer no dia do juízo final que não os conheci porque vocês fizeram coisas iníquas. Bem, você pode ver que ele continua afirmando que serão todos e ainda diz que a Bíblia diz isso. Só que o texto não está a dizer o que ele afirma. Vamos ao texto. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, ponto e vírgula. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode ver que na passagem diz muitos e não todos. Muitos não é sinônimo de todos. Então o Sheikh, para ele tentar transmitir seu entendimento incorreto da Bíblia, ele generaliza o termo muitos, introduz o termo todos, que não existe na passagem, e ele muda a sintaxe da frase para dar outro sentido. Ele faz a associação da palavra iniquidade aos milagres, coisas que são totalmente opostas e não estão conectadas na passagem como um sendo razão do outro. Se Jesus quisesse ter dito que seriam todos, então ele teria dito todos. Se ele quisesse ter dito que os milagres serão a causa da condenação, então a construção da frase teria sido diferente. Seria algo mais ou menos assim: naquele dia, todos que fizeram milagres em meu nome, eu direi: afaste de mim, nunca vos conheci. E além disso, Jesus precisaria também explicar que os milagres em si são iniquidades, coisas que o Sheikh Abdul diz ser.
Porém, como eu expliquei em minha refutação, o sheik, quando ele cita algo, ele ignora todo o resto da Bíblia. Iniquidade é maldade, pecado, algo contra as leis morais de Deus. Em Mateus capítulo 12, Jesus ele cura um homem no sábado, coisa que de acordo com o entendimento dos judeus não poderia ser feito. E os judeus questionaram Jesus e perguntaram a ele: é lícito curar nos sábados? Jesus respondeu no versículo 12, na parte B, é lícito fazer o bem nos sábados. Então Jesus aqui ele define a qualidade do ato do milagre, que é o bem. E refutando o entendimento do sheik que milagres são iniquidades. Chega a ser um absurdo esse raciocínio dele. O sheik ele vai mais além. Ele diz que milagres feitos pelos cristãos não passam de magia. Assista o vídeo. Acreditam nele e neles como fazedores de milagres, quando na verdade de milagres nada tem, senão magias, queridos irmãos. Aqui o sheik ele está se referindo aos cristãos que fazem milagres em nome de Jesus. E esse comentário dele expõe exatamente a mesma atitude dos fariseus mediante aos milagres de Jesus. Veja o que acontece nessa passagem bíblica ao qual Jesus ele expulsa o demônio de uma pessoa. Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então a mesma incredulidade que os fariseus tinham mediante a Jesus fazer milagres, os muçulmanos têm mediante aos cristãos que seguem os mandamentos de Jesus. O sheik ele diz exatamente o que os fariseus disseram para Jesus, pois magia é algo vindo das forças do mal. Em outro trecho do seu vídeo, o sheik, para tentar reafirmar que os milagres se limitavam apenas a Jesus e aos 12, ele menciona que em Mateus 10, passagem que eu citei no vídeo inicial, os milagres se limitavam apenas aos 12 e eles foram enviados apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Nessa passagem de Mateus foi quando Jesus comissionou os 12 apóstolos pela primeira vez para irem anunciar o reino e pregar salvação e fazer milagres. Neste primeiro envio, Jesus ele restringiu essa primeira viagem focando apenas nas ovelhas perdidas de Israel e passando por regiões específicas. Porém, o sheik, ao tentar dar o sentido de que esta foi a única vez que Jesus comissionou discípulos, ele ignora outras passagens bíblicas. Em Lucas 10, Jesus ele comissionou 70 discípulos para fazer a obra, curar as pessoas e anunciar o reino de Deus. Vamos ver a passagem. Lucas 10. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro ao meio de lobos. E nos versículos adiante, seguir, ele dá outras instruções, e no versículo 8 ele diz: também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puseram diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e diz eles: é chegado a vós o reino de Deus. Então, nessa comissão, Jesus não limitou os 70 discípulos aos perdidos da casa de Israel, mas enviou por diversas partes, para fazerem curas e anunciar o reino de Deus. Em seu vídeo, o sheik também nada disse sobre Marcos 16, passagem que eu citei em minha refutação, onde Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura por todo o mundo e fazer milagres. Então, para o sheik refutar o meu argumento, ele precisa desconstruir cada parte do meu argumento, ele precisa apresentar o contexto de cada passagem citada e mostrar que o contexto está exatamente de acordo com o que ele diz. Caso ele não faça isso, ele continua apenas fazendo vagas e vãs afirmações sem nenhum fundamento bíblico. O sheik, em uma nova tentativa de ignorar as verdades bíblicas, em seu argumento ele utiliza novamente a falácia do espantalho. E ele tenta introduzir uma regra criada por ele para tentar invalidar o cristianismo e as ações feitas pelos cristãos. Veja.
de Dawa, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo não foi cristão. Assim como os seus discípulos também não eram cristãos. Como é que o cristão hoje ele vai expulsar, ou tem esta permissibilidade de expulsar demônios, de curar os enfermos, de fazer milagres, enquanto que Jesus Cristo não era cristão? Bem, essa questão que ele levantou, se Jesus era um cristão, se os discípulos eram cristãos, esse assunto eu vou explicar no próximo vídeo, porque isso já era algo que eu estava planejando refutar da caravana de Dawa. Então no próximo vídeo eu vou apresentar respostas a essa objeção. Ele apresenta, né, se Jesus e os discípulos, se eles eram cristãos e como os cristãos hoje fazem isso, sendo que Jesus não era cristão. Então eu vou estar tratando disso no próximo vídeo. Fique ligado. Então aqui eu finalizo essa refutação sobre Mateus 7, 22 e 23, onde Jesus ele não diz que serão todos cristãos que fazem milagres que serão lançados no inferno. Diz que será muitos, e a sentença da condenação não é os milagres, e sim a prática da iniquidade. Então fiquem com Deus a todos, que Deus abençoe. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bom, é uma nova experiência a gente estar em direto, mas para todos os efeitos temos a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que nos concedeu. Estou a gravar, a apagar, devido à inexperiência que a gente tem nesta plataforma. Mas em todo caso estamos de volta e esperamos que sejamos, ou então seja breve neste vídeo. Respeitados irmãos, vocês estão a acompanhar algumas refutações, ou então o cidadão brasileiro disse que vai começar com as refutações, ou já começou com as refutações constantes à caravana de Dawa, algo que não nos preocupa bastante. O que nos preocupa neste momento é transmitir a verdade às pessoas. Nós não vamos nos calar diante de falácias, diante de mentiras. As pessoas não podem mentir em nome de Deus e nós continuarmos calados. Isto estaríamos nós a contribuir para o alastramento da falsidade. Enquanto houver a veracidade dentro das nossas comunidades, enquanto tivermos homens verazes, nós temos que usá-los para que difundam a verdade. Portanto, não vamos aceitar que as pessoas continuem espalhando a mentira. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmã Yasmin. Que Allah abençoe também a sua vida, minha querida irmã. Sem mais delongas, eu vou mesmo ao assunto. O cidadão brasileiro, tenho a dizer que é cidadão brasileiro, porque acredito que ele tenha várias contas, não é? Pois no Facebook ele responde, tem duas contas que acredito eu, não é? Acredito eu que seja a mesma pessoa, que é Sandro Pontes e Daniel Cristian. Acredito que é a mesma pessoa. Enquanto que no YouTube responde pelo nome de Sarsa Ardente. E também suspeito que haja uma outra conta chamada Chamá. Então, perante estes múltiplos nomes, prefiro chamar ele de cidadão brasileiro. Portanto, ele fala sobre os milagres. Eu sei porque que há tanta preocupação, não é, neste tema que tem a ver com milagres. Porque é um tema, ou então porque é uma fonte de rendimento para muitas pessoas. Algumas pessoas fracassadas nas suas vidas acharam que o motivo, ou então acharam que o meio mais fácil de arrecadarem, de se sustentarem, é usando o nome de milagres. Portanto, como as pessoas estão à procura de Deus, estão à procura, digamos, de salvarem as suas almas, né? Daí que qualquer um que aparece hoje dizendo que faz milagres é aceite. Daí também preocupação daqueles que são abalados por esse tipo de mensagem. Quando a gente diz que isto não passa mais que magia, aqueles que praticam este tipo de ato, neste caso dos tais milagres, não é? Acabam ficando abalados e aparecem de forma torta e morta para poderem se defender. Mas na verdade está mais que patente, está mais que claro, não é? Que isto não passa mais que, digamos,
coisas que não têm nada a ver com aquilo o que Jesus ensinou. Vamos ao assunto. O nosso, ou então o cidadão brasileiro, ele diz que Jesus, nestes versículos que nós demos no auditório do Cinema 700, onde diz que muitos virão naquele dia, deixa-me ler até o verso, que é Mateus 7, versículo 21 a 22, diz assim, 22 a 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Este é o ponto de partida. O cidadão brasileiro, ele diz que Jesus Cristo não falou de todos os cristãos. Jesus Cristo falou de muitos cristãos. Portanto, aqui aparece a primeira falha deste mesmo defensor dos milagres. Pois, aqui não existe palavra cristão. Aqui na Bíblia, isto é, nestes versos que nós citamos, não existe palavra cristão. O que aqui existe é muitos me dirão naquele dia. Muitos. Muitos quem? Esta é a pergunta. Então, o cidadão brasileiro, o cristão brasileiro, ele disse, isto é, acabou pondo palavras na boca de Jesus, se bem que é Jesus quem disse essas palavras, ele acabou pondo as suas palavras na boca de Jesus, dizendo, Jesus referia-se a alguns cristãos, não disse todos os cristãos, Jesus disse muitos cristãos. Não, aqui Jesus não disse muitos cristãos, não é? Porque próprio Jesus nem conhecia esta religião cristã, como é que ele havia de dizer muitos cristãos? Portanto, este é o erro gravíssimo deste interpretador bíblico, deste refutador, vê-se que na verdade está para defender mais os seus pensamentos e pensamentos dos seus pastores, se calhar, que lhe ensinaram, não é? Está mais para isto do que para a própria palavra bíblica, não é? A própria escritura. Pois, aqui diz, muitos me dirão naquele dia. Pensem comigo, muitos quem? Não muitos cristãos. Aqui diz, muitos. Então, concluímos que são muitos fazedores de milagre. Sublinha esta palavra. Muitos fazedores de milagres. Não muitos cristãos, porque Jesus Cristo não conheceu esta religião cristã. Não conheceu. O cristianismo nasceu muito depois. Então, aqui fala-se de muitos fazedores de milagres, dirão naquele dia, não é? Que nós fizemos isto, nós fizemos aquilo em teu nome. Então, Jesus irá dizer para eles, não é? Que não vos conheço, e vai os expulsar. Dirá para eles que eu não vos conheço, irá lhes expulsar. Em Marcos 9, versículo 38 até 41, que vou passar a ler, é um versículo que estava a fugir. Marcos 9, versículo 38 a 30, isto é a 41, diz assim: E João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Deixa-me segurar bem a minha Bíblia aqui. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. 39. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. 40. Porque quem não é contra nós, é por nós. 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Que eu trouxe este versículo? Eu trouxe este versículo para fazer perceber a si, meu caro internauta, que mesmo desde o tempo de Jesus Cristo, havia pessoas que faziam milagres. Mas estas pessoas eram quem? Eram cristãs? Não eram cristãs. Conforme a própria palavra aqui do João está a dizer, não é? Este é o discípulo João quem estava a dizer que este não nos segue e tudo mais. Diz que ele está a fazer milagres em teu nome, mas ele não nos segue. O que quer dizer com isto? Com isto quer dizer que há quem está a usar o conhecimento que tu transmitiste
que é de fazer milagres, mas ao mesmo tempo esta pessoa não é seu discípulo. Ele não está conosco, não está a andar conosco. Veja, a resposta de Jesus foi: quem não é contra nós é por nós. Isto ensina, isto quer dizer que os discípulos, ou então, como discípulos ou seguidores de Jesus, repito, os conhecidos como seguidores de Jesus não se chamam cristãos, chamam-se discípulos. E eu vou lhe apresentar um versículo que se encontra no João 8, João 8, versículo 31. João 8, versículo 31, Jesus disse assim, isto é, 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, na verdade vocês serão meus discípulos. Se formos a conciliar a palavra que nós encontramos lá no Marcos 9, onde João disse que este não te segue, e ele está a fazer milagres em teu nome, mas ele não te segue. O que quer dizer? Não é teu discípulo. Aqui Jesus no João 8,31 está a responder dizendo que meu discípulo não é apenas aquele que está aqui ao meu redor. Meu discípulo é todo aquele que crê na minha palavra, que crê nos meus ensinamentos, que acreditou em mim. Este chama-se meu discípulo. Este é meu discípulo. Portanto, a palavra cristã, não. Jesus não chamou os seus seguidores de cristãos. Jesus chamou os seus seguidores de discípulos. Não importa qual é o número de pessoas que o seguiram, mas todos aqueles que seguiram a Cristo são conhecidos por seus discípulos. Aí é onde você vai ter que buscar a religião de Jesus. Qual era a religião de Jesus? E não quero entrar para lá, porque o cidadão brasileiro disse que haverá de responder, ou irá responder a respeito deste assunto, irá dizer qual era a religião de Jesus. Neste momento ainda estamos nos milagres. Portanto, no tempo em que Jesus Cristo viveu, havia pessoas que faziam milagres em seu nome. Olha, eu quero explicitar esta parte quando diz em meu nome, em nome de Cristo. Eu quero tentar explicar, eu quero tentar explicitar, eu quero tentar esclarecer este assunto. Mas vou usar uma lógica, vou usar um exemplo. Em Moçambique, nós temos a Assembleia da República. A Assembleia da República é a casa do povo. E lá nós temos deputados. Cada deputado responde pelo seu círculo eleitoral. O que quer dizer que os 250 deputados que se encontram dentro da Assembleia da República respondem pelo país inteiro. Estão em nome do país. Estão em nome do país, em nome do povo moçambicano. E olha nas intervenções, ou olha para as intervenções dos deputados que são mandatários do povo. Quando eles começam os seus discursos, eles não dizem em nome do povo, isto, mas aquilo. Não. Cada qual começa com os problemas que existem no seu círculo eleitoral. Exemplo, eu sou de Tete. Eu posso dizer que Tete nós temos falta de estradas, não é? Asfaltadas. Nós temos falta de água, nós temos falta disto, mas aquilo. Quem está a falar é Abdurrahman na Assembleia da República, mas está a falar em representação do povo, sem necessariamente mencionar ou dizer que em nome do povo. Não. Eu não sei se o meu exemplo está a chegar em perfeitas condições. Portanto, quando este indivíduo que estava a fazer milagres no tempo de Jesus fez em nome de Jesus, quer dizer que este indivíduo estava a fazer milagres usando ensinamentos que Jesus transmitiu.
Quais são os ensinamentos que Jesus transmitiu? Jesus transmitiu os seguintes ensinamentos. Deixe-me ver só se consigo localizar este versículo. Lucas 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20 diz o seguinte. Lucas 11, versículo 20 diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus expulsou demônios pelo dedo de Deus. Isto é a força de Deus que fez com que Jesus Cristo expulsasse demônios. É a força de Deus que fez com que Jesus ressuscitasse os mortos. Não sei se consigo localizar. João 11, não sei se não estou equivocado. João 11, a ressurreição de Lázaro, sim senhor. João 11, vamos começar. João 11, versículo 40, diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Veja lá, aqui Jesus está para ressuscitar um morto. Qual é este morto? O Lázaro. Jesus não usou a sua força. Jesus olhou para o céu. Jesus louvou a Deus. Jesus agradeceu a Deus. Jesus disse o quê? Disse Jesus, isto é, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. 44. E o defunto saiu, isto é, tendo as mãos e os pés ligados com feixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Eu trouxe esta passagem que é para você ver, para você perceber. Não estou a falar com a pessoa que fez a refutação, estou a falar com todo o público que vai ver este vídeo. Portanto, não fiquem intimidados e não pensem que está nervoso. É uma forma minha, como sempre me expliquei. Aqui Jesus Cristo está a fazer perceber que tudo o que ele fez em nome de Deus. O poder que ele tinha era vindo de Deus, ou vinha de Deus. Por isso que aqui primeiro ele louvou a Deus, para fazer perceber às pessoas que tudo o que ele fazia, não fazia com a sua própria força, mas sim fazia de acordo, isto é, com a força de Deus. Portanto, estes que fizeram milagres no tempo de Jesus, eram pessoas que seguiam os mesmos ensinamentos, os mesmos caminhos, trilharam pelos mesmos caminhos. Quando diz em nome de Cristo, não quer dizer que eles criam ou acreditavam em Cristo como, digamos, o curador, como o resolvedor de problemas. Não. Mas sim, eles agiam como Cristo agiu, pedindo, olhando, confiando em Deus. Por isso que, se formos a voltar para o versículo de Mateus, que diz: muitos me dirão naquele dia, está a dizer, muitos fazedores de milagres me dirão naquele dia. Aqui os fazedores de milagre estão divididos. Uns, aqueles que fizeram milagres seguindo a Jesus e olhando para Deus como fazedor de tudo e de todos. E outros são aqueles que fizeram milagres e olharam para Jesus como resolvedor de problemas. Isto é, elevaram a Jesus ao nível de Deus. Dois grupos. Um grupo é de cristãos, outro grupo é de discípulos de Jesus. Conforme nós vimos no João 8,31, diz: todo aquele que crer em mim, este é meu discípulo. Portanto, dois grupos.
Um grupo de discípulos, outro grupo é de cristãos. Cristãos são aqueles que fazem milagres confiando em Jesus. Isto é, dizendo que Jesus é quem cura, Jesus é quem ressuscita. Enquanto que o próprio Jesus confiou em Deus, os cristãos confiam em Cristo. Estes, sim, Senhor, serão estes que no dia do juízo final, sem dúvidas, serão metidos no inferno, serão introduzidos no inferno. Fique claro, está claro. Podem me trazer provas que se encontram no livro de João. Por isso que este é um assunto que precisa mesmo de debate, um debate frente a frente, milagres. Eu provar, você provar e depois eu dar-te perguntas, você me dar perguntas para ver se você consegue mesmo. Para ver se você é homem, para ver se você é crente, para ver se você é mulher de verdade. Para ver se você é conhecedor da Bíblia mesmo. Você vai me trazer versículos que se encontram no João. Mas isto fica como TPC e fica como, digamos, vai servir para outras ocasiões que a gente aparecer. Mas reitero e digo, muitos, não é? Porque é esta parte que muito mais tocou a este cidadão brasileiro. Muitos, não quer dizer muitos cristãos, mas muitos fazedores de milagres. Ok? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos e fizemos isto, mas aquilo. Sim, Senhor. Muitos. 2 grupos, como expliquei, estou a resumir. 2 grupos, como expliquei. Um grupo que fez milagres em nome de Cristo, sim, Senhor. Em nome de Cristo, como? Usaram a metodologia usada por Cristo. O segundo grupo é aquele grupo que usou uma metodologia errada. Isto é, ao invés deles confiarem ou usar a mesma metodologia de Cristo, eles usaram a metodologia de Paulo. Confiaram em Cristo. Disseram que Cristo é que é Deus. Cristo é quem cura. Cristo é isto, mas aquilo. Estes são cristãos, chamam-se cristãos e foram chamados de cristãos na Antioquia pela primeira vez por Paulo. Por isso que eu venho reafirmar que todo cristão está neste versículo, todo cristão está dentro deste versículo quando diz que neste dia eu irei lhes dizer que não vos conheço. Agora, o internauta, este cidadão brasileiro, tentou associar entre a palavra iniquidade e milagres. A Bíblia está muito bem clara aqui, penso eu, quando diz, vós que praticais a iniquidade. Qual é esta iniquidade? A iniquidade que estas pessoas praticaram é de considerar a Jesus como Deus. É de fazerem magias deles, fizeram magias deles e atribuíram a estas magias de milagres. Isto é iniquidade. Isto é mau, não é? Não se pode associar a clareza e a escuridão. Não se pode associar o bem e o mal. Portanto, isto chama-se iniquidade. Eu não disse que os milagres é que são iniquidade, não. Mas esta associação entre a força de Allah, a força de Deus e a força de Cristo, chamarem isto de milagre, isto é fazerem magias e dizerem que quem está a fazer isto é Cristo, isto é iniquidade. É iniquidade, não tem como. E vão ter que pagar no dia do juízo final. Portanto, irmãos, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmão Julaya Sulei. Portanto, irmãos, vamos ter muita cautela, vamos ter cuidado ao atribuirmos a algo divino, ao atribuirmos a Deus algo que não é divino. Temos que ter esta atenção, temos que ter este cuidado. O áudio foi longo demais e o indivíduo pediu-me para eu poder explicar sobre o Marcos 16, não é? Penso que é isto, Marcos 16, versículo 15. Deixe-me aqui abrir o Marcos. Eu não estou aqui para, digamos, contradizer a ele, mas o que eu temo, respeitados irmãos, o que eu temo são os muçulmanos. Os muçulmanos
pouco esclarecidos, os muçulmanos, que não percebem muita coisa do Islã, acabam olhando para estas palavras como palavras verídicas. Quais essas palavras? As palavras de que os milagres que estão sendo feitos são na verdade, milagres. E é Jesus quem cura. Eu temo, respeitados irmãos. Eu, de viva voz, digo. Sei que estou nas redes sociais e vou vos dizer de viva voz que eu entreguei a minha vida a Allah. Eu entreguei a minha vida a Allah. Eu preciso de transmitir o pouco conhecimento que tenho aos outros. Sei que a minha crença não é muito forte. Sei que não tenho conhecimento. Mas, pelo menos pequenas coisas que eu acho que isto suporto, eu estou pronto a sacrificar a minha vida para poder fazer chegar a palavra de Allah. Quando digo sacrificar a minha vida, estou a dizer deixar a minha família, pegar no meu Corão, pegar na minha pasta, isto é, na minha bagagem, andar pelas matas, andar pelas cidades, andar pelas aldeias, para poder transmitir a palavra de Allah. Sacrificar a vida não quer dizer pegar na arma e combater, porque as pessoas podem perceber assim, e como o Islã é associado ao terrorismo, quero tentar aqui esclarecer. Sacrificar a vida quer dizer deixar a minha família para trás e eu transmitir a palavra de Allah, aquilo que eu sei. Se só sei que Jesus não é Deus, prefiro transmitir esta palavra até a minha morte. Mesmo que eu não coma condignamente, mesmo que eu não receba o valor que é dado aos grandes conhecedores, mesmo que eu não receba, mesmo que eu receba humilhações, mas o que eu quero é alcançar várias pessoas ou alcançar todo o mundo. Isto é, o Corão, a crença verídica deve estar patente nos corações de toda a humanidade. Esta é a minha vontade. Vamos para Marcos 16, Marcos 15, versículo 16. Penso que é isto, o que ele fez deixar, o que ele fez a menção aqui. Não, foi Marcos 16, versículo 15. Versículo 15, Jesus disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ok? 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Aqui o internauta quis fazer-nos perceber que os milagres não eram apenas para o povo de Israel. Os milagres eram para todo o povo. Mas ele mesmo, muito bem, eu até quero lhe parabenizar pela resposta que ele deu, de que, primeiramente, Jesus fez a sua missão apenas para o povo de Israel. Jesus fez esta missão, de acordo com o livro de Mateus, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? E depois, em Mateus 10, ele envia os seus discípulos e dá orientação a eles que não podem ir para outros lugares senão a casa, isto é, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, primeiro, Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nessa missão em que Jesus manda os seus 12 discípulos, ele ordena-os a irem para a casa, isto é, as ovelhas perdidas da casa de Israel. O indivíduo, o cidadão, trouxe-me os versículos que se encontram no Lucas, não é? Que disse para entrar pelas cidades. Cidades. Também não disse que seria para todas as nações, não, mas sim para todas as cidades. Quais cidades? Sem dúvidas que devem ser cidades de Israel. Se formos a pegar nos primeiros versículos, Jesus vem para o povo de Israel, manda os 12 para o povo de Israel e manda os 70 para todas as cidades. Em Lucas, no livro que ele deu, manda os 70 para todas as cidades. Quais cidades? Obviamente que são cidades de Israel. Agora, neste Marcos 16, 15 e 16,
devemos, isto é, para podermos percebê-lo, é preciso que puxemos primeiro a missão de Jesus. A primeira missão de Jesus foi para que povo? E como se não bastasse, neste versículo 15 diz assim, e diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Quais são as criaturas de Deus? A toda criatura, quais são as criaturas de Deus? Toda criatura é diferente com todas as pessoas, todos os povos, todas as nações. Tá? É diferente. Aqui está a dizer a toda criatura. Qual é esta criatura? Para você fazer interpretação desta palavra criatura, terás que buscar a primeira missão de Jesus Cristo. Logo, você notará que esta criatura que está aqui escrita refere-se ao povo israelita. A todos os israelitas, pois o povo israelita expandiu-se pelo mundo todo. O povo israelita emigrou e Jesus Cristo, sendo um profeta de Deus, obviamente que ele tinha que prever esta imigração do povo israelita. Então, se preveu, se Deus revelou para ele que sim, os meus megabytes estão a reclamar. Sim, se ele disse, não é, que deviam ir para todo mundo, obviamente que neste mundo tinha que procurar o povo israelita. Respeitados irmãos, como eu disse, os meus megabytes já reclamaram, já me deram sinal, mas em todo caso, quero agradecer a todos a vossa presença, não é? E dizer que como o indivíduo começou a trabalhar com o logotipo da Caravana de Dawa, não estamos preocupados. Inshallah, a Caravana de Dawa vai continuar a fazer o seu trabalho. Inshallah, brevemente a gente estará no Brasil, que é para podermos debruçar melhor este assunto. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, respeitados irmãos e irmãs, acabaram de ver a refutação do Daniel Christian e a nossa contra-refutação. Portanto, quando nos apercebemos que havia esta refutação por parte deste internauta denominado por Daniel Christian, preferimos trazer a nossa contra-refutação, que é para fazer perceber ao mundo em torno deste assunto de milagres. E visto que é um indivíduo que nunca nos trouxe a cara, apenas temos esta fotografia ou esta imagem que ele usa no seu perfil do Facebook, achamos conveniente mostrar este mesmo perfil do Facebook, que é para podermos ter mais ou menos a ideia da pessoa com quem estamos a conversar. E depois da nossa contra-refutação ficou mais que claro que o Daniel Christian conformou-se, pois já passam 7 meses depois desta conversa, nunca mais recebemos alguma reação por parte do Daniel Christian. O que quer dizer que a nossa contra-refutação valeu a pena, a nossa contra-refutação foi, na verdade, positiva e fez perceber ao Daniel Christian que, na verdade, os fazedores de milagre serão lançados para o inferno. Até neste momento estamos à espera da sua segunda parte. Como ele disse, que havia de trazer um assunto que tem a ver com a religião de Jesus Cristo. Nós ainda estamos à espera. Ou então, Abdurrahman ibn Said está ainda à espera desta parte, onde o Daniel Christian irá nos explicar, com provas claras e vivas, de que Jesus Cristo era cristão. Aí, inshallah, nós iremos responder, inshallah ta'ala, iremos responder, se Allah subhanahu wa ta'ala assim permitir. E importa referir que Daniel Christian, conversei com ele no privado, no Facebook, que era para agendarmos um debate frente a frente, ao que condicionou. Ele diz que quer um debate virtual. Infelizmente, o nosso grupo é regido por algumas regras, e uma dessas regras é que não permitem que eu faça debates de forma isolada ou debates de forma virtual. Daí que achei conveniente obedecer às regras do grupo e declinei-me neste pedido, ou então nesta condição de Daniel Christian, e ficamos por programar um debate frente a frente, Moçambique ou mesmo no Brasil. Portanto,
Estamos à vossa inteira disposição para debates, apesar de, neste momento, estarmos confinados, mas temos a certeza de que um dia esta pandemia irá passar e nós voltaremos no ativo, inshallah. Aí nós iremos aceitar qualquer pedido de debate que é para mostrarmos as verdades. Para quem quer conhecer melhor a Caravana de Dawa, aí está o nosso número de contacto. Mais 258 84 47 13 13 4. Para você que quer dar algum contributo ou alguma contribuição à Caravana de Dawa, em termos financeiros, em termos de ideias, estamos também abertos e disponíveis. Não se esqueça então de se subscrever neste canal de Yassin Yusuf e subscreva-se no nosso canal também Caravana de Dawa. Procure por Caravana de Dawa no YouTube e procure também por Caravana de Dawa no Facebook. Muito obrigado. Jazakumullahu khairan. Até a próxima ocasião, se Deus quiser.